Esse vídeo é patrocinado por Web Novelas Brasil. Como vocês sabem, desde que comecei a fazer os resumos da novel de Slime, eu consegui despertar um interesse nas pessoas em ler algumas novels. E por acaso vocês estariam interessados em criar a sua própria novel sem ter que competir com uma variedade de outros trabalhos como o próprio Slime? A Web Novelas é perfeita para você. E caso você de primeira não tenha muita ideia do que criar, a Web Novelas disponibiliza um livro fixado que você pode usar como inspiração para poder criar a sua própria história. E como o site é novo, não tem muitas pessoas nele ainda. Mas que tal você ser um dos primeiros a começar a criar a sua própria história nesse site? Tá esperando o quê? Link na descrição. E agora, bora pro vídeo. Bem, sinceramente eu não tenho ideia de como começar esse vídeo, até porque não tem tanta piada assim pra usar desse episódio, mas eu acho que já é melhor a gente ir direto pra introdução, né? Hoje, o novo episódio da segunda temporada de Tate no Yuchi realmente não foi nada muito movimentado, bem diferente do primeiro episódio que foi rushadíssimo, que meu Deus, esse aqui finalmente decidiu dar uma freada. Ainda tá um pouco rushado, mas tem motivo, já que essa parte da obra é realmente bem chatinha. Posso dizer isso por experiência própria, ficar esperando cada capítulo mensalmente pra sair no mangá e no final ser cada uma daquelas coisas que eu vi é realmente bem maçante. Como eu disse, o episódio realmente não teve nada muito atrativo mesmo, porém ele teve algumas coisas que realmente são bem interessantes. Tanto que ele até mesmo decidiu meio que desenvolver um pouco sobre a tartaruga espiritual e a gente vai ver isso agora. Então, sem enrolação, bora lá começar com essa review. O episódio ele começa de onde parou, que foi quando aquela mulher misteriosa no final do episódio simplesmente chegou no Naofumi e quando soube que ele era o herói do escudo, pediu para que assim ele matasse ela. Só que antes que ele ao menos pudesse processar direito essa situação, ele ouviu o rugido de novo da tartaruga espiritual. E após eles se distraírem por um mísero segundo, aquela mesma mulher que fez aquele pedido simplesmente desapareceu. O que essa cena aqui fica um pouco estranho, mas vamos ignorar essa parte. Então, depois da abertura, o Naofumi ele chega numa reunião onde está a rainha de Merylmark e também outras pessoas que devem ser os governantes de outras cidades, onde eles estão conversando sobre a tartaruga espiritual e qual seria o próximo destino dela. Já aproveitando que ela acabou dando uma parada, eles sabem que a tartaruga ela sempre vai para onde tem um número de pessoas muito grande e com certeza o próximo alvo seria no lugar onde eles estão. E o Naofumi ele até mesmo falou para eles já pensarem em algum tipo de plano para eles conseguirem enfrentar a tartaruga e claramente um dos caras ficou muito arrogantemente se vangloriando, dizendo que as forças dele já seriam suficientes para destruir a tartaruga. Porém, um cara ali que era muito lúcido sabia que a tartaruga espiritual era muito forte, tanto que ele até mesmo viu que uma quantidade imensa de soldados acabou sendo derrotada facilmente. E dá até mesmo para ver que talvez ele tenha algum problema com o herói do escudo, porque quando ele admitiu que eles precisavam dos heróis cardinais, ele meio que acabou mostrando uma faceta não tão boa assim. Fora também que quando o Naofumi ele acaba falando um negócio um pouco rude, a Vitória chega lá no ouvido dele e fala umas coisas. E eu só tô falando dessa cena porque se você olhar com maldade, você pode olhar essa cena de um jeito... vocês sabem. E olha que eu não fui o único que viu essa cena desse jeito. Então, indo para o próximo tópico da reunião, que seria conversar sobre que tipo de plano eles fariam, eles logo começaram a falar sobre uma informação bem interessante, que seria sobre os heróis vassalos. Que segundo a rainha, diferente dos heróis cardinais, os heróis vassalos são heróis que usam armas vassalas. E por mais que eles ajudem na batalha, infelizmente a rainha disse que eles eram muito mais fracos do que o Naofumi e também lá os três patetas. Ou seja, infelizmente eles não vão ser de tanta ajuda, porque se eles são mais fracos do que aqueles três inúteis lá, então realmente não deve ser tanta ajuda assim não. Até que então no meio da reunião acabou aparecendo aquela mesma mulher que o Naofumi ele tinha encontrado. E essa mulher ela chega com uma naturalidade tão grande e como se ela tivesse intimidade com a rainha tão grande que tu chega até mesmo a suspeitar disso. Então a mulher ela finalmente tira o capuz e a gente finalmente consegue ver o rosto dela. E a rainha ela diz que essa mulher era a concubina do rei do reino do espírito da tartaruga. E o nome dessa mulher é
Ost. Só que é aqui onde o negócio começa a ficar um pouco louco. Acontece que a Ost revela que esse negócio dela ser a concubina do rei não passava de mentira. Isso para que assim ela conseguisse cumprir a sua missão. E outra coisa que ela revela que é bem importante é que ela não é um ser humano comum. Ela na verdade é um familiar do espírito da tartaruga em forma de humano. E a missão dela era que ela conseguisse chegar até o centro do poder para que assim houvesse uma guerra e ela conseguisse juntar um número mínimo de almas possíveis. E essas almas, elas seriam meio que usadas como um tipo de sacrifício para que assim a tartaruga espiritual conseguisse bloquear as ondas. Sim, a tartaruga espiritual é tão poderosa que ela consegue até mesmo bloquear as ondas. Porém, como já dito, com um preço, que no caso são as almas humanas. E outra coisa interessante que a Ost diz é que caso essa primeira alternativa não dê certo, a própria tartaruga com o selo dela já quebrado iria matar todos pela frente para que assim ela conseguisse as almas humanas. Só que aí é onde tem um pequeno problema. O selo da tartaruga não era para já estar quebrado, pois o objetivo da Ost seria mostrar para os heróis cardinais como quebrar este selo para que assim a tartaruga fizesse um estrondo, sei lá, algo parecido com isso pelo mundo e conseguisse proteger o mundo das ondas. O que acaba mostrando que é realmente um pouco cruel esse destino, né? Porque infelizmente para que assim conseguisse proteger o mundo, eles teriam que fazer um sacrifício, que realmente acaba sendo bem triste. Porém, como foi mostrado, tem algo muito estranho acontecendo. Acontece que alguém de algum jeito conseguiu quebrar o selo da tartaruga espiritual e está fazendo a tartaruga matar tudo por aí contra a vontade dela. E agora o objetivo da Ost é auxiliar o Naofumi para que assim ele consiga derrotar a tartaruga espiritual. Então, para meio que quebrar um pouco do clima, a Ost ela acaba dizendo algumas coisas bem óbvias que todo mundo naquela sala já conseguiu descobrir. E a gente vê que ela é alguém que meio que quando algo quebra o clima, ela meio que vai para a personalidade dela de carente ou algo assim. O que já comparado ao mangá, que foi quando ela apareceu, muda bastante a personalidade dela. No mangá, ela é realmente bem mais séria, ela fica com um sorriso até que maligno e ela em nenhum momento demonstrou realmente algum tipo de atitude dessa do anime. Pra mim, essa mudança que eles acabaram fazendo, acho que deixou ela um pouco mais carismática e pelo menos acaba facilitando um pouco de você simpatizar um pouco com ela, ou pelo menos se apegar um pouco a ela. Eu não sei se esse tipo de personalidade dela tem na novel, mas eu gostei do jeito que eles deixaram no anime. E aí então, depois da Ost ela revelar tudo sobre a tartaruga espiritual, os outros generais ou comandantes de sei lá qual lugar, eles começam a decidir quem será o líder disso tudo. O que infelizmente já é algo que, bem, não deveria estar sendo discutido. Até mesmo o próprio Naofumi e também a própria rainha de Meromar, que eles ficaram bem incomodados com aquela situação, porque, pô, né, tem o mundo praticamente agora tá em risco de destruição. E os caras estão literalmente brigando por liderança ou algo assim, velho. O próprio Naofumi, que ele já tava tão incomodado com aquilo, ele chegou e disse: se vocês vão ficar nessa balela aí, então eu não vou participar, irmão. Ele até mesmo chegou a dizer na cara que se eles ficarem nessa, ele mesmo junto do grupo dele vai fazer isso. E o cara saiu daquela sala botando o pau na mesa. Então, já indo pro lado de fora, que é onde tá o grupo do Naofumi, a gente conhece uma certa personagem que ela só tinha aparecido bem de escanteio lá no primeiro episódio, que no caso é Ecla. Acontece que aqui no anime não foi dito muito bem, mas ela é filha do imperador que antes governava a terra natal da Raftalia. E ela meio que tem um pequeno ressentimento por não ter conseguido proteger a terra natal da Raftalia, ela até mesmo se culpa bastante por isso. O anime, infelizmente, ele não acabou dando muitas informações pra ela e também nem muito destaque, mas pelo menos conseguiu apresentar ela, porque, bem, eu acho que seria bem estranho ver alguém como ela com um design tão diferente assim, aparecendo assim do nada e tendo tanta intimidade. Então, de noite, enquanto o Naofumi ele tava simplesmente escorado ali numa ponte, a Raftalia decidiu meio que dar uma companhia pra ele, e é aqui onde a gente tem aqueles momentos. A Raftalia, ela explica
explica tudo pro Naofumi, que ele se importa bastante com o terreno dele, mas ela diz que ela não deveria se preocupar só com o terreno dele, mas sim também com outros lugares, porque ela até mesmo diz que o Naofumi pode até mesmo discordar da opinião dela, mas ela acredita que aqueles outros governantes não são realmente pessoas más e que eles realmente só fazem o que fazem para apenas conseguir proteger as suas terras. E ela acaba incentivando o Naofumi a fazer realmente um plano para que assim todos possam cooperar junto, e tem até uma cena linda com ela dizendo que afinal ele é o herói do escudo, já dando aquela famosa cena do chip dos dois, que claramente não vai ir pra frente tão cedo assim. A gente acaba tendo uma cena onde todos estão se preparando realmente pro ataque da tartaruga, mas infelizmente essa cena não é tão interessante assim. O que é legal mesmo de ver é o Naofumi, ele meio que agindo como um verdadeiro líder, com todos cooperando, né, graças a ele e também ao incentivo da Raphtalia. E assim, depois das preparações, todos acabaram ficando em volta de uma fogueira, onde teve uma cena bem engraçada, que é uma cena onde a Host ela pergunta se a Risha gosta do Itsuki, e aí então ela decidiu usar as, vamos dizer, experiências dela para assim dar algumas dicas para Risha. E a dica dela é praticamente o seguinte: faça e depois pense e faça as coisas acontecerem. O mais engraçado dessa cena é quando literalmente todo mundo entende isso, menos a Raphtalia, porque claro, a idade dela é... vocês sabem, né? Essa cena foi realmente bem engraçada, eu acho que foi uma cena mesmo pra descontrair um pouco mais das coisas sérias. Eu até gosto dessas cenas, quando elas realmente são bem feitas. Porém, pra obviamente quebrar esse clima, todos acabam escutando o rugido do espírito da tartaruga, ou seja, ela deve estar perto e agora a batalha contra ela com certeza também deve estar. E assim o episódio acaba. Sinceramente, esse foi um episódio realmente bem mais calmo e não teve tanta coisa que realmente te anima tanto. Ele apenas meio que serve pra te dar um hype pra essa, vamos dizer, raid da tartaruga espiritual. Mas o que eu achei bem interessante foi a própria Oz e o jeito que eles acabaram desenvolvendo a tartaruga. Eu achei no mínimo decente ou até um pouco interessante, porque esse negócio da tartaruga espiritual pelo menos não é feito de um jeito tão superficial assim. Parece que o melhor jeito que eles realmente conseguiram pra meio que dar um pouco de desenvolvimento pra essa história realmente não ser algo tão jogado e tão superficial foi a própria existência da Host, que é por ela ser familiar da tartaruga espiritual. Não teve nada realmente tão forçado assim, e teve até mesmo algumas informações bem interessantes. Fora também que acho que deu pra entender que esse mundo de Tatenouchi é até que bem, vamos dizer, cruel, né? Porque esse negócio dos heróis eles terem que quebrar o selo pra assim depois a tartaruga conseguir as almas e assim poder meio que proteger o mundo dessas ondas é algo bem cruel, né? Tudo por um preço. Algo que realmente um herói não iria fazer. No final, esse episódio eu acho que ele foi bem mais agradável do que o primeiro, tanto que quando eu menos percebi, o episódio ele já até mesmo acabou, porque realmente tinha algumas informações bem interessantes que meio que me prendiam até o final. Eu não sei realmente se o próximo episódio vai realmente começar com meio que essa raid da tartaruga, eu não sei, mas com certeza lá pro episódio 4 já comece. Mas e o que tu achou desse episódio? Gostou? Não gostou? O que tu tá achando dessa adaptação pro anime? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então, é isso, se você gostou, por favor se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, porque o like ajuda pra caramba. E então, até a próxima review de Tate no Yusha.